Compaixão é ajudar o amigo, ajudando ele a levantar. Ajudar o próximo, ter amor ao próximo. Compaixão pra mim é dividir o amor para as pessoas. Compaixão pra mim é ajudar o próximo, ter amor ao próximo. Compaixão é levar o amor de Deus pra todo mundo. Compaixão pra mim é ajudar o próximo, ajudar meus familiares, ajudar meus amigos e ajudar meus irmãos. Pra mim, a compaixão é sentir a dor do outro e ter uma amizade com uma pessoa. É assim, você quando vê uma pessoa no chão machucada, você vai e ajuda essa pessoa e não deixa ela lá sofrendo, ajuda ela e você também, se ela não tiver evangelizada, pode evangelizá-la também e falar de Jesus pra ela. Para você, o que é compaixão? Essa palavra tão especial que inspirou a nossa campanha de missões mundiais ao longo do mês de março. Palavra que nos leva a pensar na necessidade desse tempo, não só para o nosso país, mas para a nossa humanidade, para todo mundo. Tempo em que estamos aí tentando sair ainda de uma crise sanitária mundial. Vivemos guerras, catástrofes naturais. De que modo os sinais do nosso tempo nos levam a olhar para a necessidade do outro? Abrir as nossas janelas e olharmos para o que está acontecendo lá fora, para além das nossas particularidades. Esse foi o exemplo que Jesus nos deixou, um exemplo de não viver para si, mas viver em favor do outro, olhando para a necessidade do outro. Ele que se entregou até o fim, nos inspira, é exemplo. E por falar em exemplo, como ministério infantil, como representante do ministério com crianças da nossa igreja, as nossas crianças aprendem o que é compaixão, não através da fala, da narrativa, mas através do exemplo prático, da vivência prática do cotidiano. Que sejamos uma família de sangue, família espiritual, que ensine na prática para as nossas crianças o que é compaixão. Com os que estão próximos, com os que estão longe, que esse seja um tema abordado dentro das nossas casas e nas nossas práticas cotidianas. Que essa noite, família, seja uma noite inspiradora na sua vida, transformadora, e que a contribuição, o olhar para missões não se encerre com o mês de março, ok? Nós vamos continuar contribuindo, orando, nos sensibilizando com tudo aquilo que a nossa denominação realiza ao longo do ano em favor de missões mundiais. Que esse seja um excelente culto na sua vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Este é o nosso momento de confissão e eu convido você, meu prezado irmão e amigo, para juntos orarmos, confessando os nossos erros e pecados. Mas eu gostaria de chamar sua atenção para um texto bíblico que vem lá do livro de Gênesis, no capítulo 4, versículos de 4 a 8. É o primeiro homicídio relatado na Bíblia, quando Abel e Caim oferecem uma oferta ao Senhor. A oferta de Abel é aceita, mas a oferta de Caim é recusada por Deus. E Caim então fica irado, leva seu irmão para o campo e o mata. Mas olha só o que a palavra de Deus nos diz. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão,
e o matou. Então aqui a gente vê o relato do primeiro homicídio na Bíblia, e nós podemos retirar daqui deste exemplo uma informação muito importante no que diz respeito à nossa adoração. E a informação é que os sentimentos perigosos, eles transpiram até mesmo na adoração. Ora, eles estavam oferecendo uma oferta a Deus, estavam adorando o Senhor. E nós sabemos que a adoração é a maior prioridade de nossa vida. Mas antes de aceitar o nosso culto, isso é muito importante, antes de Deus aceitar o nosso culto, precisa aceitar a nossa vida. E nós constatamos aqui que Caim falhou neste compromisso, nesta adoração, neste momento de oferta. Que a gente possa olhar esse exemplo e tirar para nós, aplicações para o nosso viver diário, para a nossa adoração a Deus, antes de nos aproximarmos dele. E é interessante que o Senhor fala para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então, para que nós sejamos aceitos por Deus na nossa adoração, nós primeiro devemos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e confessar os nossos pecados, e é isso que nós vamos fazer agora. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade que tu nos concede de clamarmos a ti e pedirmos perdão, misericórdia por erros e faltas cometidos. Ó Senhor, que a gente possa perceber e entender que muitas das vezes os sentimentos perigosos que nós carregamos no nosso coração transpiram até mesmo, na adoração. E Senhor, nós sabemos que tu és um Deus perfeito, tu és um Deus justo, tu és um Deus redentor. Que a gente possa entender que primeiro, que antes de tudo da nossa adoração, nós devemos confessar os nossos erros, os nossos pecados e, Senhor, clamarmos a ti por misericórdia. Venha, Senhor, purifica-nos e aí sim nós vamos oferecer a ti um culto verdadeiro. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esta oportunidade. Te pedimos, ó Pai, que tu possas nos falar pelas partes deste culto, a música cantada, o solo vocal e a pregação, a mensagem, Senhor, que vai ser exposta a todos nós, que estejamos com os nossos corações sensíveis para ouvir a tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Feliz campanha missionária PIB Rio. Sou Ana Lúcia Matosinho, sou coordenadora do programa Radical e quero compartilhar com você da nossa alegria em receber jovens vindo de toda parte do Brasil, dizendo sim ao chamado missionário. E é maravilhoso ver o que Deus tem feito na vida de cada um através do programa Radical. E o nosso pedido de oração é que você possa orar, intercedendo a Deus, para que mais jovens possam responder ao chamado, dizer sim ao chamado missionário. E quem sabe não seja alguém daqui, da PIB Rio. Um abraço e feliz campanha missionária. Como agradecer o que fez por mim e pelo que fará. Somente um Deus assim é capaz de amar um pobre pecador. Hoje tenho em mim a marca de Jesus. Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, ele é rei, não há outro igual, para sempre.
Jesus é rei. Jesus é rei. Hoje tenho em mim a marca de Jesus. Ele é meu Senhor. Sirvo com paixão e estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Teu reino vem sobre nós, ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu entrego e vou com Cristo. Teu reino vem sobre nós, ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Teu reino vem sobre nós, ele vem para sempre. Jesus reinará das nações, ele é rei, não há outro igual. Para sempre eu vou cantar. Jesus é rei. Jesus é Salute dall'Italia nell'amore di Cristo Jesus. Eu sou o Fabiano Nicodemo, seu missionário aqui na Itália. E eu quero poder fazer uma saudação para a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, neste tempo maravilhoso, quando nós estamos celebrando Viva a Compaixão, a campanha de missões da Junta de Missões Mundiais do ano de 2022. Eu estou muito feliz de poder mandar esse vídeo especialmente para os irmãos. Pois bem, irmãos, eu estou já na Itália há mais de 23 anos. Nós temos trabalhado, eu juntamente da minha esposa Anne, somos seus missionários aqui na Itália. Estivemos trabalhando em Nápoles, também trabalhamos na cidade de Cesena, de Rimini, e atualmente nós estamos também trabalhando na cidade de Ravenna, onde nós temos o ministério de plantação de igreja, nós temos o ministério também de evangelização, de discipulado, e além disso nós também temos trabalhado no ministério teológico, de formação teológica. E eu peço muito que os irmãos estejam orando por este país e pela realidade missionária italiana. Dados sobre o Evangelho na Itália. A população italiana é de 60 milhões. Apenas 1% de protestantes ou evangélicos. Na Itália existem 74% de católicos, mas apenas 24% são praticantes. Roma, sede mundial da Igreja Católica, é também a cidade com a maior mesquita da Europa. Quase 5% de islâmicos na Itália. Existem cerca de 22,6% entre agnósticos, ateus e sem religião. E 430 mil testemunhas de Jeová. O ocultismo é muito difundido no país. Estima-se que haja 100 mil bruxos trabalhando de tempo integral, número este 3 vezes mais do que o número de sacerdotes católicos. O satanismo é forte na região de Turim.
é um dos centros dessa atividade. Segundo Patrick Johnston, os satanistas oram para a remoção de todos os missionários evangélicos do país italiano. Na Itália, dos 7.903 municípios, apenas 1.500 têm um grupo de estudo bíblico, uma pequena igreja evangélica, um testemunho na cidade. As igrejas, na grande maioria das vezes, são fechadas e sem visão de evangelização, sem a iniciativa de ir até onde se encontra o pecador. Desta forma, os grupos religiosos por ordem de tamanho na Itália são, em primeiro lugar, a Igreja Católica, em segundo, os muçulmanos e, em terceiro lugar, os Testemunhas de Jeová. Diante deste contexto, qual é a situação das igrejas? A maioria das igrejas tem cerca de 45 membros. Existe apenas um pastor para cada 380 mil habitantes. Em média, as igrejas realizam 2 batismos ao ano. Recebam todos o meu abraço, o nosso amor e que Jesus Cristo possa abençoar a vocês. Dio vi benedica, nel nome di Gesù. Fala
tua história vou contar, buscando tuas ovelhas, Senhor. Pelas montanhas e pelas cidades, falar teu amor, falar. Ó, que novas gloriosas o mundo há de ouvir, a história do amor infinito, as novas do amor mandadas dos céus, ou as novas que o mundo há de ouvir, as novas que o mundo há de ouvir. Eu gostaria de convidá-los a ler comigo nesta noite um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. Trata da história sobre a vida do filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu.
Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos orar. Amado Deus, glorioso Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, possa frutificar nas nossas vidas por intermédio do Teu Santo Espírito. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Provavelmente, se você é cristão, certamente já ouviu a história sobre a qual iremos meditar hoje, a parábola do filho pródigo. Se você não é cristão, talvez não conheça a história. Mas independentemente de conhecer ou não a história contida no Evangelho de Lucas, tenho a convicção de que ela será muito interessante para você. Primeiro, porque se trata da palavra de Deus. Segundo, porque representa uma belíssima oportunidade para refletir sobre a natureza e a condição humanas à luz da graça de Deus. E, finalmente, porque o Senhor Deus reservou um presente especial para você hoje. Você já ouviu falar na obra Romeu e Julieta, Macbeth, Sonhos de uma Noite de Verão, Hamlet? São todas obras de um dos mais famosos autores da humanidade, William Shakespeare. Curiosamente, Shakespeare adaptou algumas das temáticas da parábola do filho pródigo em duas de suas obras, também bastante conhecidas, O Mercador de Veneza e Henrique V. O compositor inglês Arthur Seymour Sullivan, nascido em 1842, compôs com base no texto bíblico lido acima um oratório cujo título é O Filho Pródigo. Sergei Prokofiev, um dos compositores mais celebrados do século XX, produziu a história do filho pródigo em forma de um balé. Saindo um pouco da literatura e da música, é possível encontrar pinturas famosas sobre os temas abordados na parábola narrada por Jesus. Rembrandt, Rubens, Dürer são famosos artistas que produziram obras maravilhosas sobre a história do filho pródigo. Talvez agora você esteja se perguntando o porquê das citações às obras artísticas aludidas. Mas permita-me conduzir você que está me ouvindo a outra abordagem. Porque uma história contada por Jesus no século I, lá no Oriente Médio, chamou a atenção da sociedade mundial, séculos depois que o Cristo foi injustamente crucificado em Jerusalém. A resposta a essa pergunta e a outras, você obterá no final dessa mensagem. É o que sinceramente peço ao Senhor. Permita-me caminhar um pouco mais com você e pensar um pouco sobre um objeto que com certeza é um dos preferidos do ser humano, além de ser extremamente importante para várias atividades em diversas áreas do conhecimento humano: o espelho. As primeiras superfícies capazes de refletir imagens começaram a ser feitas há cerca de 5.000 anos na antiga Suméria, região do Iraque. O engenheiro Hélio Goldenstein, da Universidade de São Paulo, ensina que até o século XIII os espelhos eram feitos de metais polidos. Os primeiros espelhos de vidros somente surgiram em Veneza, na Itália. Os espelhos têm muitas utilidades. Os dentistas utilizam em seus instrumentos para identificar melhor lugares pouco acessíveis em nossas bocas para olhar os dentes. E também são usados em alta tecnologia, como, por exemplo, recentemente foi colocado em órbita um telescópio espacial chamado James Webb. E esse telescópio ele tem 18 espelhos hexagonais, todos eles folheados a ouro. E está sendo prometido pela NASA, que é a Agência Espacial Americana, que esse telescópio irá captar imagens do universo nunca antes vistas pelos seres humanos. Os espelhos também fazem parte da história da humanidade, da literatura. Por exemplo, eu posso citar
o mito de Narciso, que ao olhar o seu próprio reflexo em um lago, apaixonou-se por si mesmo e de forma trágica lhe morreu de inanição. Há uma obra literária também muito conhecida, O Retrato de Dorian Gray, do autor Oscar Wilde, em que esse homem faz um pacto demoníaco e ele não envelhece, mas o retrato dele envelhece. Quando ele se olhava no espelho, ele estava sempre jovem, mas um retrato, uma pintura dele, estava todos os dias envelhecendo. É uma história bastante interessante da literatura. Para nós vermos como é o uso do espelho na literatura, é bem comum e bem conhecido, lembre da Branca de Neve, um conto dos irmãos Grimm. Quem não se lembra da famosa expressão, espelho, espelho meu, proferida pela rainha má da história? Essa particular potência interpretativa atinente aos espelhos não fugiu à atenção dos autores bíblicos, inspirados. Vejamos alguns exemplos. Em Jó 37, do versículo 17 ao 19, nós lemos: você que em sua roupa desfalece de calor, quando a terra fica amortecida sob o vento sul, pode ajudá-lo a estender os céus, duros como espelho de bronze. Diga-nos o que devemos dizer a ele. Não podemos elaborar a nossa defesa por causa das nossas trevas. Lemos ainda em 1 Coríntios 13, 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Ainda em Tiago, capítulo 1, do versículo 23 ao 25. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Percebamos que os dois últimos textos, de 1 Coríntios 13, 12 e Tiago, capítulo 1, do versículo 23 ao 25, articulam-se perfeitamente ao apontar a função principal dos espelhos: refletir uma imagem. A parábola do filho pródigo é um grande espelho espiritual para as nossas almas, para as nossas vidas, descortinando muitas verdades sobre nós mesmos, sobre nossos corações, sobre nossas consciências. Jesus, conforme Lucas, capítulo 1, versículos 1 e 2, contou a parábola para um público formado por dois grupos, com objetivos distintos. Observem: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Está em Lucas 15, 1 e 2. O primeiro grupo que estava ouvindo Jesus era formado por cobradores de impostos e outros pecadores que vinham ouvir Jesus ensinar. Aqueles que perseguiam Jesus acusavam-no de se associar à escória humana. Os cobradores de impostos eram judeus que coletavam impostos para os romanos. Eram considerados pelos líderes religiosos, em particular, e pelo povo judeu em geral, traidores. Ademais, muitos cobradores de impostos cometiam excessos arbitrários, exigindo valores absurdos, enriqueciam desonestamente. Quanto aos pecadores, eram pessoas comuns, pessoas com reputação duvidosa, excluídos ou mesmo pecadores notórios. Esse grupo, segundo o texto, vinha ouvir a Jesus ensinar. Muitos se arrependeram de seus pecados e foram salvos. Esse é o primeiro grupo que estava ouvindo Jesus contar a parábola do filho pródigo. O segundo grupo era o grupo formado pelos fariseus e escribas. Estes perseguiam Jesus. Os fariseus formavam uma elite política, religiosa, que possuía forte ascendência sobre a vida da comunidade judaica. Já os escribas eram autoridades que copiavam profissionalmente a lei, editores e intérpretes da lei.
também tinham forte dominação sobre o povo. Estes queriam derrubar Jesus, vê-lo tropeçar para acusá-lo de blasfêmia contra o Senhor. Jesus deixou bem claro seu pensamento sobre esses líderes religiosos, hipócritas. Em Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28, lemos: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Dessa forma, Jesus narra a parábola do filho pródigo aos grupos apontados. Todavia, o alcance da palavra de Deus é atemporal, alcançando-nos eficazmente em pleno ano de 2022. Lemos em Hebreus capítulo 4, versículo 12: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A parábola do filho pródigo nos permite enxergar 3 reflexos que convergem. O primeiro reflexo permite ver o reflexo das nossas decisões. Relembrando a parábola, ela inicia com um pedido inusitado, infame, cruel mesmo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. O pedido do jovem era desonroso para o pai e para toda a família. Todas as coisas atinentes ao pedido que o jovem fez ao pai ia contra os costumes e valores mais elevados da sociedade hebraica. Era um verdadeiro absurdo aquele pedido. As questões que envolviam o tema herança eram extremamente complexos e muito associados à honra familiar. Desde o início de Israel, os aspectos inerentes à transferência de bens e valores estavam entre os princípios culturais mais importantes da lei mosaica. Havia restrições sobre a venda de propriedades fora da linhagem familiar. Havia mesmo a previsão de um mecanismo, caso fosse inevitável a venda de uma propriedade para estranhos à família, que garantiam o retorno da propriedade à família original. Tratava-se do ano do jubileu, que está em Levítico 25, de 23 a 34. O pedido do filho esbanjador demonstrava uma total falta de amor pelo pai, um verdadeiro desprezo. É como se o filho chegasse para o pai e falasse assim: olha pai, queria que você estivesse morto. Você está me atrapalhando, me impedindo de ser feliz. Eu não quero nada contigo, nem com essa família. Eu gostaria de lembrar agora como esse pedido era desonroso, lendo Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja bem, está lá no texto que comporta os mandamentos dados a Moisés. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Portanto, o ultrajante pedido de antecipação de herança proposto ia de encontro ao mais elevado documento dos hebreus. Um pai comum daquela época provavelmente esbofetearia o filho, dando uma resposta muito dura. Deuteronômio 21, de 18 a 21, dava suporte jurídico para uma reação até mais contundente e violenta por parte do pai. Jesus, ao contar a história, permite identificar que se tratava de uma família com posses. Tinham servos, novilho gordo pronto para ser abatido e alimentar uma festa repentina, sinais bem claros de riqueza à época. O jovem estava ensandecido. Apesar de não haver uma proibição formal sobre a antecipação de bens aos filhos, estes, quando agraciados, passavam apenas a condição de usufrutuários. Ou seja, podiam se beneficiar dos bens, mas não podiam vendê-los.
enquanto o patriarca da família estivesse vivo. Essa situação está bem descrita no Mishnah, que é um compêndio de tradições judaicas. Apesar do absurdo do pedido, a contrário senso de todos, o pai aceita o pedido insolente e divide os bens entre os irmãos. Cabe aqui esclarecer que o pedido do mais novo desencadeou a necessidade de se calcular o valor total dos bens para que ficasse reservada a dupla porção que a lei estabelecia ao irmão mais velho. Assim, ele, o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Após conseguir a sua herança, o jovem dissoluto, gastador, foi para longe do pai. Na vida espiritual, podemos tomar duas decisões críticas: decisões que nos aproximam de Deus e decisões que nos afastam de Deus. As decisões impregnadas pelo pecado certamente nos afastam do Senhor. Apesar de todas as medidas amorosas adotadas por Deus para nos manter próximo a Ele, na sua casa, na sua presença misericordiosa e abençoadora, muitos insistem em tomar decisões gananciosas, egoístas, mentirosas, ou seja, maculadas pelo pecado. A palavra de Deus é bem clara ao afirmar, em Provérbios 11:20, abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite. A decisão inicial do jovem filho foi alimentada pelo pecado, a ausência de amor pelo pai, o desprezo pela família, a vontade de caminhar insidiosamente, libertinosamente. Somente o poderia levar para longe do pai. O pecado inexoravelmente nos afasta de Cristo. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente, dissolutamente, de forma pródiga. A decisão pecaminosa do filho mais jovem o levou a uma vida de prazeres inicialmente. Todavia, o pecado cobra um preço muito alto: a ruína da vida do pecador. Na busca da liberdade, longe de seu pai, ele encontrou, ao fim, uma prisão cruel, cujas barras foram forjadas pelo pecado cometido. Rejeitar o amor do pai amoroso, afrontar a autoridade paterna, ir para longe do pai, foram decisões muito equivocadas tomadas por esse jovem. Na sua torpe jornada, o gastador foi alcançado violentamente pelo reflexo das suas decisões erradas. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Quando o jovem acreditou que tudo estava terrivelmente ruim, percebeu que tudo poderia piorar ainda mais. Uma grande fome alcançou a pátria onde ele se encontrava, o que, com certeza, fez com que os preços dos alimentos subissem muito. E aí a pergunta fica: o que um falido poderia fazer diante de tal crise? Vejam, uma realidade da vida proporcionada por nossas decisões. Muitas vezes enfrentamos os efeitos devastadores do pecado que cometemos, acompanhados de situações extremamente desagradáveis, às quais não demos causa. Isso pode levar o pecador a decisões cruéis e terríveis sobre a sua própria vida. O jovem, talvez ainda iludido pela percepção que poderia mitigar seu sofrimento com planos mirabolantes, procurou ainda longe do pai tomar uma decisão, procurar um trabalho. Essa decisão onde o pecador insiste em resolver seus problemas longe de Cristo é conhecida como cavar ainda mais o poço. Já está no fundo, mas ainda insiste em cavar mais ainda o poço. Não satisfeito em comprometer a saúde espiritual, pecando contra o Senhor, procura soluções fantasiosas que somente adiam a verdadeira solução e aumentam o sofrimento. A persistência de alguns pecadores é inacreditável. Alguns são tão teimosos em fazer as coisas da sua maneira que, mesmo quando estão sofrendo as consequências desagradáveis de suas transgressões, não abandonam a busca por soluções desastrosas.
O trabalho que foi oferecido ao jovem era devastador para um judeu: alimentar porcos. Creio que nessa hora os fariseus e escribas que ouviam o mestre Jesus se contorceram de nojo com o destino narrado por Jesus para aquele jovem gastador. Afinal, para os judeus, o porco era um animal impuro. Levítico 11:7 nos afirma isso. E o porco, embora tenha casco fendido, é dividido em 2 unhas, não rumina. Considerem-no impuro. A situação do jovem chegou ao limite. Ele, tomado de fome, pretendeu comer junto aos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Seria que esse o fim da linha para aquele jovem? A resposta é não. Isso porque, se há decisões contaminadas pelo pecado que nos afastam do Pai, há também decisões alimentadas pelo verdadeiro arrependimento que nos aproximam do Pai. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. O retorno não deve ter sido fácil, afinal estava com fome, sem dinheiro, sujo, maltrapilho, e não devemos esquecer que ele foi para uma região distante. Nós, pecadores, devemos compreender que uma das decisões que mais rapidamente nos aproxima de Cristo é o arrependimento pessoal e verdadeiro. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Lucas 5:31, 32. Ainda em Lucas 15:10 lemos: eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E para concluir esse tema, em 1 João 9 lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Caminhando para o segundo tema, a parábola do filho pródigo ainda nos permite enxergar outro reflexo importante. Permite ver o reflexo do amor incondicional de Cristo sobre nossas vidas. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, veja bem, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Arrependido, o jovem filho não tinha certeza se o seu discurso iria funcionar. Conquanto verdadeiramente ciente de seus erros e desejoso de clamar o perdão a seu pai, ele não tinha certeza como a história da sua vida ia acabar. Muito provavelmente os fariseus, escribas, pecadores e coletores de impostos que ouviam Jesus acreditaram que a reação do pai seria legalista, fria, formal. Isto porque eles foram criados dentro de um entendimento de que isso seria realmente a única decisão a ser tomada, a única ação a ser praticada. Era a única coisa aceitável, considerando tudo que aquele jovem fizera. Mas Jesus estava ali para ensinar algo novo e revolucionário: o amor incondicional que perdoa todos aqueles que verdadeiramente se arrependem de seus erros e pecados. O pai estava atento à estrada. Mesmo diante da opção do filho de ir para longe, o pai olhava a estrada de volta atentamente, na esperança que o filho caísse em si e percebesse o quanto ele o amava profunda e dignamente.
Vejam que apesar de tudo que a sociedade local pudesse falar, o pai estava disposto a suportar as críticas e a vergonha por acolher um jovem filho que o havia desonrado diante de todos. A palavra de Deus nos ensina muito sobre assumir a vergonha alheia por amor. Isaías 53, 4 e 5 nos ensina: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ainda em Gálatas 3, 13 e 14, lemos: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. O gesto do pai do jovem arrependido poderia ser incompreensível para todos, mas isso não importava, pois o pai o amava incondicionalmente. Importava que o filho que estava morto reviveu, aquele que estava longe retornou para o lar verdadeiro. O texto que lemos afirma que o pai estava cheio de compaixão, mas a expressão grega ela é mais robusta, mais contundente. A palavra empregada apresenta uma sensação visceral. Em português claro e antigo, é como se desse um nó nas tripas. O pai estava profundamente tocado por compaixão, uma emoção tão profunda e forte que fez o seu estômago se revirar ao ver o seu filho amado. Não importava se o filho estava mal vestido, suado, cheirando a lavagem de porco, despenteado, o pai o abraçava e o beijava com um valoroso e radiante amor, incondicional amor. Ademais, determinou aos seus empregados que dessem calçados, anel e roupa digna de grande evento, restaurando integralmente a condição de filho. A Bíblia nos apresenta alguns textos maravilhosos que reforçam a imagem ora descrita. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. João 6, 37. E finalmente, dentro desse contexto de amor incondicional, João 3, 16. E se você está aí agora, eu peço, declame comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor incondicional de Cristo trará como consequência imediata ao pecador arrependido a vida eterna. Um ponto importante a se destacar é o fato de o filho ter gasto tudo que possuía. Agora ele dependia total e completamente do favor do Pai, da graça do Pai que ele havia rejeitado. Nada do que ele possuiu pôde dar a ele a verdadeira alegria de viver. Mesmo quando tinha vários recursos, dinheiro, tempo, saúde, força física, nada disso proporcionou ao jovem a verdadeira alegria de viver. Agora, ele, apesar de não merecer, considerando-se as suas ações desonrosas, contava com o favor do Pai, que nunca deixou de amá-lo. Deus revela por meio da sua palavra muita sabedoria sobre esse tipo de graça, de favor. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Está em Efésios 2,
4 a 8. Vejam que, a partir daí, a partir do versículo 24, poderíamos ter a parábola encerrada. Mas há um personagem que ainda aparece e que surge de forma contundente nessa história. É o filho mais velho. E ele nos permite ver o terceiro e último ponto dessa mensagem, onde nós podemos ver o reflexo da religiosidade vazia e formal que não agrada a Cristo. O irmão mais velho, ele, ao saber da volta do irmão mais novo, ele se irritou, ele ficou irado. Ele nem mesmo foi à festa, ficou do lado de fora. Ele não se alegrou com o irmão que estava morto, conforme o pai havia falado, e reviveu, que estava perdido e foi achado. Não, ele se irou. E falou mesmo, quando o pai foi amorosamente ao encontro dele, falou: pai, eu sempre trabalhei para ti, e o Senhor nunca me deu nenhum cabrito para eu comemorar com meus amigos. O pai fala com ele: mas meu filho, tudo que eu tenho é teu. Por que você está reclamando? Era necessário comemorar a volta do seu irmão. O irmão mais velho, de certa forma, ele representa ou representou os fariseus e escribas que estavam lá tentando fazer Jesus tropeçar, ouvindo Jesus atentamente para ver se Jesus incorria em algum erro que eles pudessem utilizar como acusação. O irmão mais velho, ele é a simbologia maior da religião hipócrita e vazia. Apesar de estar na casa do pai todo aquele tempo, ele não amava o pai verdadeiramente. Meus irmãos, eu encerro apontando um pequeno resumo dessa parábola. Todo aquele que é salvo em Cristo Jesus, em algum momento, foi um filho pródigo, ou seja, um pecador necessitado da graça salvadora de Jesus. A alegria dos céus, a alegria nos céus por uma alma que se salva, é a maior festa que você irá ouvir falar em toda a sua vida. O filho mais velho é o retrato da religiosidade formal e vazia, desprovida do amor gracioso de Jesus. E, finalmente, a figura do pai, antes que alguém acredite que possa ocupar esse lugar, algum de nós, eu quero dizer que ela pertence ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. E como eu falei lá no início, Deus te reservou um presente essa noite. Que você possa perceber a necessidade de voltar para a casa do Pai, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, arrepender-se dos seus pecados. E se você, por acaso, vive uma religiosidade vazia e formal, é hora de você pedir perdão ao Pai e assumir uma religiosidade realmente verdadeira, uma religião verdadeira, realmente espiritual, forjada e mantida pela mente de Cristo. Que Deus te abençoe.